Atrativos turísticos. O que vem à sua cabeça, hein? Várias coisas, né? Uma delas é a comida do local. Sim, porque gastronomia e turismo tem tudo a ver. Nós viemos até a cidade de Pirenópolis para falar mais sobre essa relação. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. O município de Pirenópolis está localizado em Goiás, a 120 quilômetros de Goiânia, no Planalto Central brasileiro. Possui apenas 24 mil habitantes, mas recebe anualmente uma grande quantidade de turistas, cerca de 500 mil. A popular Piri foi tombada pelo IPHAN, Patrimônio Cultural Brasileiro. Natureza exuberante. Ruas de pedra com casarões e igrejas em estilo barroco. Festas tradicionais. Gente hospitaleira e simples. Mas não é só isso que o município tem de gostoso não, hein? Estamos chegando à Fazenda Babilônia, parada obrigatória para quem quer conhecer um tanto da história de Pirenópolis e ao mesmo tempo apreciar um autêntico café da manhã colonial. Parece que eu estou sentindo o cheirinho daqui, hein? Quem nos recebe com toda a gentileza do mundo é a proprietária da fazenda, Dona Thelma. Dona Thelma, a Fazenda Babilônia surgiu aí no final do século XVIII, né? São mais de 200 anos de história. De lá para cá o mundo mudou bastante e a fazenda acabou acompanhando essas transformações. Sim, ela surgiu em 1797, né? Era um engenho de açúcar e produção de algodão também, né? A mandioca, que foi a base alimentar, isso foi até 1840, né? E acabou quando os meus bisavós entraram aqui em 1864. Ela se manteve ainda, porque por causa do isolamento de Goiás, a gente acabou se mantendo. Então a Babilônia, ela manteve toda a parte arquitetônica original, sofreu outras mudanças até pela evolução do tempo, né? Mas eu posso dizer que em relação à parte arquitetônica dela, ela se mantém até hoje 70% de original. E como que surgiu a ideia de abrir a sede da fazenda para a visitação e oferecer esse super café da manhã? Pois é, eu digo que eu fui até meio empurrada, sabe, meu filho? Porque na minha ideia eu não imaginava que eu fosse fazer isso. Mas como eu comecei a desenvolver o turismo em Goiás, nos anos 90, nos anos 80, mais forte nos anos 90, e eu me vi ainda já envolvida com esse turismo sem ser organizado. Aí foi quando, em 1997, eu resolvi colocar uma placa e cobrar uma taxa de visitação até para me organizar o horário, porque uma vez que eu moro aqui, eu moro na fazenda. Então, desse período foi quando eu comecei a abrir para o turista. Esse café tem aí 40 itens, né? São Sim. Itens produzidos com produtos da própria fazenda. Sim, meu café é um resgate antropológico. Eu sempre falo isso porque a minha ideia é mostrar a história da comida, né? Comida faz parte da história. Então, eu tenho em torno de uns 35 a 40, se você contar com sucos, geleias, entendeu? São receitas que muitas são corriqueiras em Goiás, porque nós temos essa cultura gastronômica bem preservada até pelo isolamento. E outras fui buscar. Minha mãe me ajudou muito, minha mãe morreu com 92 anos, ela me deu muita informação, entendeu? E eu comecei a ler também a respeito um pouco da origem da gastronomia no Brasil, né? Como Câmara Cascudo eu sempre cito, porque me deu uma bagagem muito boa. E cheguei nesse ponto, né? Que é o meu café sertanejo. Uma receita muito famosa aqui do café colonial é o bolinho da senzala. O que leva o bolinho da senzala? Pois é, o bolinho da senzala é uma história, porque é o que eu menos gosto, né? Então, o pessoal, mas como assim, Dona Thelma? Você faz comida para os outros e fala que não é bom? Eu falei, gente, eu estou mostrando, estou fazendo experiência com você. Eu não posso pegar uma receita dessa de 200 anos, colocar um leite condensado, colocar um açúcar para melhorar.
Então, ela é uma receita muito simples, mas a história dela é importante. Porque ela chama, por que ela chama bolinho da senzala? Porque ela surgiu na senzala. Ela é feita de quê? Garapa, que é o caldo da cana, fubá de milho, cravo e canela e às vezes nem colocava açúcar, porque a garapa já é doce. Dona Thelma, e a senhora recebe gente que vem de todas as partes do mundo para conferir, para apreciar esse café colonial. Inclusive, tem uma turma agora aí do México, não é isso? Tem, ali tem mexicano, italiano, acho que tem uns americanos também. É um grupo de uma empresa que já é a segunda vez que eles vêm aqui. E eu recebo, porque inclusive um dia chegou um canadense aqui, com um guia que circula nos Estados Unidos, falou, olha, a senhora está aqui, eu nem sabia. É até bom, né? Você não ficar sabendo, não você fica achando que você tem que mudar alguma coisa, eu não tenho que mudar nada, porque eu estou preocupado com a nossa história. E entonces, ¿les gustó el desayuno? Bom, já batemos muita perna pela cidade, já passou do meio-dia e o estômago já está reclamando novamente. Por isso fizemos uma parada estratégica aqui no restaurante do Ranulfo, que é um dos mais tradicionais da cidade, para almoçar. Ranulfo que vem de uma família de cozinheiros, né, Ranulfo? Cozinhamos há muitos anos. Eu nasci desde criança. Meu pai fundou esse restaurante em 52, então tem 67 anos. Meu pai foi cozinheiro JK, Raquel de Queiroz. Então nós temos uma variedade imensa de sobremesa, uma variedade de quente, comida quente. Hoje o carro-chefe nosso é o javali, tem o filé, tem a galinha, a linguiça picada na mão, igual antigamente, fumeiro. Nós temos a costelinha de porco de lata e várias variedades. E uma variedade imensa de doce também. Então... E qual que é o diferencial do tempero de vocês, hein, Ranulfo? O segredo nosso é nós usamos o alho descascado na hora, socado na mão. O tempero pesado, não muda. Daqui 100 anos a comida é a mesma comida, não muda. Para comer hoje, para amanhã, voltar, o tempero é um só. São receitas muito antigas que vocês antigas, preservam. Meu pai preserva. Meu pai cozinhava há muitos anos, lá em Palmeiras, Goiás. Então, Pinó falava assim, ó, lugar de comida ruim. Aí meu pai, vou voltar para minha terra e fundou a pensão em homenagem ao padre. Aí fundou a pensão em homenagem ao padre. E vem cozinhando as comidas novas. Nós somos 23 irmãos, tudo cozinheiro. Todos cozinheiros? Todos cozinheiros. Você comendo cada um, cada outro, cada é fartura, vai lá em casa você ver. Meu nome é Daniel, eu nasci em São Paulo e bom, a gente está aqui em Buenos Aires, Argentina, com o Cantinho Brasileiro. O Cantinho Brasileiro, ele foi criado em 2017, foi mais ou menos uma ideia tanto empreendedora como também necessidade, já que a cultura da comida aqui da Argentina é bem diferente da brasileira. E bom, partiu de uma ideia, começamos com amigos, conhecidos e foi tomando força devido à quantidade de estudantes brasileiros que moram aqui e de muitos argentinos que viajaram para o Brasil, conheceram a nossa cultura e bom, encontra aqui no Cantinho Brasileiro as nossas receitas, as mais tradicionais como feijoada, frango a passarinho, contrafilé, muqueca capixaba, feijão tropeiro e muito mais. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Estudo investiga como a globalização e o turismo interferem na alimentação das pessoas em Pirenópolis. E no quadro Casulo de Ideias, Mariana e João Pedro falam sobre a gastronomia da cidade. O que você gosta de fazer aqui? Eu gosto de brincar com os meus primos, eu gosto de comer, eu gosto de fazer um monte de coisa. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre turismo, alimentação e território. Nossos convidados são o Caio César Alencar de Sena e Egmar Felício Chaveiro. O Caio é pesquisador e mestre em geografia, e o Egmar é doutor em geografia e professor da Universidade Federal de Goiás. Como o processo de globalização impacta a forma de comer das pessoas? E como isso se dá em uma cidade como Pirenópolis, que é ao mesmo tempo histórica, já que tem quase 300 anos,
e globalizada no campo do turismo. Existe um estudo sobre essa questão. Vamos conhecer. Essa pesquisa foi desenvolvida na área da geografia, então já existem contribuições sobre a antropologia, sobre a sociologia, em diversas áreas do conhecimento, sobre os processos de alimentação, como as pessoas comem, e eu senti falta um pouco de discutir isso da perspectiva espacial, territorial. Como que a geografia poderia contribuir com o debate da alimentação. E essa pesquisa foi feita, parte dela em forma de trabalho de campo, parte dela em laboratórios de pesquisa da própria UFG. Então é uma pesquisa que tem um caráter técnico de campo, visitar os lugares onde as pessoas comem, em diferentes localidades, por exemplo, alimentação do campo, alimentação na cidade, uma alimentação para o turismo. Então verifica esses aspectos no campo, na cidade, mas todos vinculados a Pirenópolis e também a alimentação em Goiás. Então visitei festivais gastronômicos para verificar o que esses festivais propõem, como que eles se organizam. Visitei algumas cozinheiras locais também, alguns restaurantes, então é uma pesquisa variada, assim, entre campo e uma prática de laboratório. Eu acho que o interessante dessa pesquisa é perceber que quando você vende uma gastronomia muito internacional ou você tenta pegar algo local e ressignificar, é um processo complicado, assim, porque o interessante seria valorizar a comida local, isso seria o interessante, os elementos do cerrado, os ingredientes mais próximos da gente. Só que quando você percebe que isso se tornou uma coisa, um termo popular e até que aparece muito na internet, uma gourmetização, você torna exótico o local. Isso é um processo complicado e que a gente tentou entender e estudar. Foi interessante conversar com os consumidores desses espaços primeiro, né? O que a pessoa procura quando vem a uma cidade tipo Pirenópolis. Então a gente percebeu algumas localidades que destacavam. A Rua do Lazer, por exemplo, é uma rua que propõe essa gastronomia um pouco mais elaborada, talvez. E aí era interessante como esses chefes ou esses donos de restaurante, eles falavam produzir para o turismo. O interessante seria as pessoas consumirem mais o que está ao redor. Isso é mais barato, a logística é mais fácil, né? Você conseguir acessar isso por uma feira local, você dinamiza o setor local todo. Então acho que esse aqui é o caminho. Caio, como que foi o contato com os cozinheiros locais? Eles têm essa percepção de que as receitas tradicionais elas estão se modificando para agradar aí os paladares de fora? Então, o contato com os cozinheiros locais, eu acho que eles possuem sim essa consciência e talvez a cidade se proponha a isso. Então, cada cidade turística de Goiás tem uma proposta. Eu acho que Pirenópolis ela é um pouco mais aberta a esse turismo e foi inclusive por isso que a gente escolheu essa cidade, para verticalizar os estudos, para ir a campo. E existe uma consciência, e a gente conversa com a cozinheira e com quem está lá na cozinha, porque a gente entende a cozinha como um processo, a cozinha como um território dessas mudanças, né? Então, parte do que acontece do processo de globalização ou de mundialização, ele impacta os territórios, inclusive os territórios ditos históricos, né? Toda cidade é histórica, mas tem algumas cidades que elas se colocam para o turismo. E aí ela está um pouco mais próxima desse diálogo local-global. Então acho que eles possuem essa consciência e talvez parte dessa consciência volta-se para esse comércio e outra parte nem tanto. Então aí que são vários processos que a pesquisa tenta entender, assim. Dá um exemplo para a gente de uma receita tradicional que sofreu alteração. Eu acho que não só a receita tradicional, a gente poderia exemplificar talvez o risoto, né, Egmar? O risoto de piqui. Então você está misturando ali duas culturas. Mas eu acho que o processo ele é um pouco mais profundo, que precisa ser analisado e entendido da perspectiva da mudança. Por exemplo, quando vai uma rede de fast food lá para Pirenópolis, e aí essa rede de fast food angaria públicos, ela pode sim mudar a forma como as pessoas comem naquele local. Então o turista que chega ali, ele vai ter um certo conforto de comer uma comida sempre igual, como acontece lá em uma sanduicheria, que ela é internacional. E aí o tomate de lá, ela vem sempre de São Paulo, porque tem um processo rigoroso que tem que seguir o mesmo padrão de qualidade para você comer um sanduíche em Pirenópolis, em São Paulo, em Brasília ou em Londres e ter o mesmo sabor. Então, isso é sério, porque quando você
coloca como proposta comer sempre igual dentro de uma mesma lógica produtiva que compra o tomate de São Paulo, você não está dialogando de forma alguma com o comerciante ao redor. Eu acho que essa que é a coisa interessante de pensar a globalização e como esses processos da globalização mudam a forma de comer, porque não é só a forma de comer. A comida ela possui vários sentidos. Ela possui vários significados que vão muito além do nutricional. E aí que a geografia entra. A geografia tenta entender o processo espacial, o processo territorial ligado aos pratos típicos, às comidas e ao entorno, né? Caio, em um dado momento da entrevista, você fala em gourmetização da alimentação. E a gente observa, né, num contexto mais geral, que o termo gourmet ele ganhou aí uma carga negativa, né? Por que isso acontece? Eu acho que o gourmet ele ganha uma carga negativa porque é justamente o espetáculo da comida. Eu acho que a gente vive isso muito na TV aberta hoje, a TV fechada também. Você tem ali o tempo inteiro um espetáculo da comida. Você tem um prato bonito, uma coisa que puxa, e isso se distancia da comida simples. E não necessariamente essa elaboração toda significa qualidade, significa um comprometimento com o que se está comendo. Geralmente então, um preço mais elevado, a gente observa. Geralmente um preço mais elevado. Justamente isso. Às vezes você aplica uma técnica para cortar o sanduíche, coloca uma folha em cima e ele vai valer 4 vezes mais. Então é o espetáculo vinculado à precificação e não pensando numa qualidade da comida, né? Egmar, ressignificar a alimentação. O que vem a ser isso? Antes de responder a sua pergunta, quem estuda comida e alimentação precisa de pontuar 2 aspectos. Um é que, a despeito de técnicas e tecnologias que fizeram um aumento fantástico da produção de comidas, há muita fome ainda no mundo. E uma outra é que os impérios agroalimentares, ao controlarem a produção da comida e a sua distribuição, faz com que, muitas vezes, comer significa morrer, significa adoecer. Aqui no Cerrado, 1970 é um marco de mudança. A comida era antes ligada a uma sociedade cuja a vida era exercida no espaço rural, e depois a urbanização do Cerrado, a internacionalização do Cerrado faz com que a comida ganhe vários significados, inclusive esse de ser uma mercadoria de ponta do mundo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com esse bate-papo. Até já! Chegou a hora mais divertida do Viver Ciência, hora do casulo de ideias. E o episódio de hoje é especial, também foi gravado lá em Pirenópolis. Nós conversamos com o João Pedro e a Mariana sobre a gastronomia da cidade. Vamos acompanhar. O meu nome é João Pedro, eu tenho 6 anos. Meu nome é Mariana e eu tenho 8 anos. Como que é morar aqui? É bom. É bom? Bom. O que tem de legal na cidade? Tem sorveteria, tem esses trem que eu gosto. E é legal a cidade? Sim. O que você gosta de fazer aqui? Eu gosto de brincar com os meus primos, eu gosto de comer, eu gosto de fazer um monte de coisa. E o que tem de mais gostoso de comer aqui na cidade? De doce ou de salgado? Dos dois. De doce, pizza de chocolate, de doce e Pizza de chocolate? e de sal, arroz, feijão, O que você gosta de comer aqui? sanduíche, fruta, lasanha. Mas tem alguma comida aqui em Pirenópolis que você acha que é mais gostosa do que de outros lugares? A pamonha da minha avó. A pamonha da sua avó. Quando os turistas vêm pra cá, o que eles querem comer? Será que é um empadão? Uai, tem alguns que Né?
Agora tem uns que não. Você gosta de empadão? Sim. De tudo que tem no empadão? Ou você tira alguma coisa do empadão? Gueiroba. Gueiroba? O que você não gosta de comer de jeito nenhum? Giló. Giló? É amargo. E se tivesse giló no empadão? Você pediria para tirar o giló ou você comeria com giló? Morri! Eu comeria com giló, só que eu bebo no suco por cima. Para disfarçar o gosto? É. Ah, tá. Você acha que a cozinheira deveria deixar de colocar a gueiroba no empadão porque algumas pessoas não gostam? Não. Não? Então, uma pessoa que tem que tirar, então, por conta própria. Eu também não gosto de gueiroba, viu? O que vocês acharam aí das respostas das crianças? Eu achei muito interessante, muito sensato, assim, a Mariane falando que quem não gosta de alguma coisa que tire, né? Ou seja, você não pode abrir mão de tudo para agradar o turista, né? Então esse processo ele tem que ser dialogado. E achei interessante também como ela mistura nas respostas algumas referências de comida típica e outras de comida pizza, de comida de outros lugares. Eu acho que ela representa bem esse processo global de Pirenópolis, a Pirenópolis atual. E com essa consciência, né, de que a gente não pode abrir mão de tudo. Caio, você coloca aí que a alimentação, né, do turista ela é diferente da alimentação da população local. Isso nos leva a pensar aí que os restaurantes que prometem comida caseira não entregam de fato essa comida caseira. É isso que acontece? Talvez. Eu acho que existe um circuito onde as pessoas da cidade comem, um circuito específico, está dentro de uma zona assim dos moradores e tem um circuito do turista. E eu acho que durante a pesquisa a gente viu um fato que foi o seguinte, uma comida sendo feita em uma panela normal, uma panela de ferro moderna assim, né? E quando ia servir para a pessoa comer, colocava numa panela de barro ou colocava num carro de boi, assim. Então, quer trazer para quem está comendo essa memória de um passado, de uma comida rural, mas os processos já são todos dessa modernidade, assim, né? Egmar, Caio, de que forma que as políticas públicas elas interferem na alimentação de um determinado local? As várias grades da política pública, desde da ordem municipal até em nível de unidade federativa e do país, tem uma interferência direta. E também o campo dos direitos humanos, que garante a comida para todo mundo, do ponto de vista da lei. Mas há uma grande guerra, por exemplo, entre bancadas ruralistas que servem da produção de alimento para os fins dos impérios agroalimentares. E outros campos, como da agroecológicos, os campos dos movimentos sociais, que dão significado diferente para a comida, mostrando que há uma interferência das políticas sobre a produção, a distribuição, até o ato de comer. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Falar de comida é muito bom, comer é melhor ainda. Quero agradecer a participação do Caio no nosso programa. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, eu também agradeço. Eu acho que é muito legal esse diálogo, né, onde a gente coloca a nossa pesquisa à prova ou coloca a nossa pesquisa para circular, assim, e para dialogar com os públicos mais variados. Obrigado, Egmar, pela participação também. Obrigado. A gente percebeu na fala das crianças que a comida serve para brincar, que a comida serve para saciar, a comida serve para interagir, a comida serve para curar, a comida é um elemento central da vida humana. Obrigado e obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Os nossos contatos estão aparecendo aí na tela, né, nossas redes sociais. Você pode ficar à vontade para mandar o seu comentário que a gente responde com o maior carinho, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!